Olá, muito bom dia, queridos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta, levando uma palavra viva, poderosa, gloriosa ao seu coração. Queridos, nós estamos aqui em nossa série, uma experiência real com a paternidade, aleluia. Estamos falando aqui da experiência de Jacó, de Esaú, no capítulo 25 de Gênesis. E agora eu queria meditar com vocês um pouquinho essa palavra que fala assim. Eu terminei a reflexão do número 3, falando da preferência de Jacó, né? Infelizmente, Jacó preferiu, Isaac preferiu mais Jacó, enquanto Rebeca preferiu mais Esaú, Jacó preferiu mais Esaú, Isaac preferiu mais Esaú e Rebeca preferiu mais Jacó. Então houve uma divisão ali no meio dos filhos e isso trouxe um trauma muito grande, né? No verso de número 20 diz assim: certa vez, 29, certa vez quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me o primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez o juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilha. Ele comeu, bebeu, levantou e se foi. E assim Esaú desprezou seu direito de filho mais velho. Bom, vamos fazer uma analogia aqui. Quero ver se eu consigo passar para vocês aquilo que Deus tem falado para mim. O que acontece então? Esaú é mais amigo do pai, certo? Jacó é mais amigo da mãe. Jacó era da cozinha, era da tenda. Jacó era do lado da mãe. Esaú caçava suas caças e trazia e seu pai comia e gostava. De repente, o que acontece? Jacó resolve fazer uma comida, como sempre. E ele está fazendo a comida quando chega o seu irmão. E o seu irmão chega cansado e com muita fome e diz: por favor, me dá um pouco dessa comida. Ele falou: olha, eu até posso te dar, mas você precisa vender o seu direito de filho mais velho. Eu não vou estar te dando comida assim de graça, não. Jacó era esperto, fez um negócio. Era o maior desejo de Jacó receber a bênção. O sonho de Jacó, a sede dele, a fome dele é admirável. Tão admirável que o próprio Deus falou que aborreceu Esaú e ficou feliz com Jacó. Ele se agradou de Jacó. Então eu quero dizer para você que a fome e a sede de viver a realidade da paternidade agrada a Deus. Percebe aqui que, amados irmãos, Esaú, ele era, entre aspas, amigo do pai. Mas ele não sabia a profundidade ou a realidade do seu filho mais velho. Ele não tinha convicção disso. Ele só sabia que ele era o filho mais velho. E que ele era abençoado por isso e que tinha uma bênção. Mas ele não aprofundava. Ele não cavava para saber o que lhe cabia como filho mais velho. A grande questão é essa hoje, irmãos. Muitas vezes nós sabemos que somos filhos de Deus, mas não buscamos conhecer o nosso pai. Não buscamos conhecer a herança que o pai tem, o propósito que o pai tem, a visão que o pai tem. E ficamos muitas vezes criando diariamente um anonimato. Ficamos vivendo no anonimato sem ter comunhão real com o pai. Então a falta de comunhão real, irmãos, revela que nós não temos nenhuma realidade de filho e nem de pai. Então o paterno está longe. Podemos ter até, amados irmãos, um Deus que a gente adora, um Deus que a gente é devoto dele, né? E podemos até ter um divino, mas não temos paternidade, não vivemos a paternidade. A paternidade é conhecer o pai. Quando você olha lá para a parábola do filho pródigo, você vê um problema lá com 2 filhos.
Quando você pesa numa balança, você vê os dois filhos igual. Um foi embora porque não conhecia o pai. O outro que ficou, reclamou e brigou quando o filho mais novo voltou, também brigou porque não conhecia o pai. Então não adiantava nada conviver com o pai sem conhecer o pai. A grande realidade hoje, como filho de Deus, nós temos que vivenciar a nossa paternidade. Ou então vamos ser apenas filhos de um paternalismo. Vamos ter Deus como uma religião, como chefe de uma religião, e vamos viver isso. Para todo mundo ver, Deus é Pai. Mas não é bem assim, irmãos. É preciso haver reconhecimento, é preciso haver entendimento, é preciso haver revelação da grandeza da realidade dessa paternidade. E aqui está muito claro na palavra, muito dá para te ver assim, né? Que então Esaú não considerou seu pai, porque se ele considerasse e se ele conhecesse a paternidade de forma real, sabe o que ele fazia, queridos? Ele nem ia pedir a comida do seu irmão. A gente já sabe que havia uma divisão entre eles. A gente já sabe que um ficava com a mãe e outro ficava com o pai. Mas, no entanto, a fome que está ligada com a vida humana, né? A vontade de encher o estômago, foi mais forte do que a comunhão com o pai de verdade. Porque se Esaú procura o pai poderia dar um jeito para ele, mas não, ele procurou o irmão. E aí o que o irmão disse? Tudo bem, só que você vai me vender o seu direito de filho. Agora, me admira aqui Esaú olhar e falar assim, viu, quer saber de uma coisa? Já que eu estou com fome mesmo, o que me adianta esse direito de filho? Então, irmãos, ele não tinha visão da realidade do seu direito, da sua bênção. Assim como hoje muitos crentes estão buscando bênção. Eles não têm a visão que eles já estão abençoados. A palavra é muito clara, que nós já fomos abençoados. Então eles ficam buscando bênção, sendo que Deus já deu bênção. Então o que está acontecendo? A maioria das pessoas estão andando na contramão. Sabe? Elas estão dando a contramão, porque não entenderam a visão da real paternidade. Elas vivem um paternalismo, elas vivem um Deus que apenas cura elas de dor de cabeça, um Deus que apenas cura elas de uma enfermidade, um Deus que supre elas financeiramente, um Deus que está sempre ali, dizendo, o que você quiser pode pedir que eu te dou. Gente, eu creio que o relacionamento entre filho e pai é muito mais forte do que o filho está pedindo para o pai. Muitas vezes o não do pai não significa que ele não tem uma relação paterna. Amados, às vezes o não do pai é para o bem do filho. Então nós precisamos ter esse entendimento, e essa reflexão é para abrir os nossos olhos e nos dar esse entendimento. Esaú, amados irmãos, ele sabendo que ele era amigo do pai, ele foi pedir para o irmão. Né? Outra coisa, ele pegou e simplesmente falou, não, esse direito aí não quer dizer nada não. Pode me dar o prato de lentilha, eu vou te dar, eu não tenho problema. Agora, Jacó é esperto, e Jacó disse assim, não é bem assim. Você não vai só dando para você o prato de lentilha e está tudo certo. Você vai jurar. Gente, juramento naquela época era muito mais do que um contrato de hoje, registrado em cartório. Jurou, acabou. Então, Esaú jurou, né? Esaú jurou que o direito de filho mais velho era de Jacó. Agora, o que eu quero imaginar com você aqui, irmãos, é que o processo de Jacó receber o direito de primogenitura, que na realidade não era dele, foi uma caminhada árdua. Então, irmãos, entre ser a filha e receber a herança, tem uma caminhada. Essa caminhada é árdua. A Bíblia fala que o reino se conquista por violência. E aqueles que forem violentos apoderarão do reino. Aqueles que forem fortes, veementes, se apoderarão do reino. Então, o que eu quero frisar aqui para você, irmão, é que você está caminhando numa caminhada árdua. Eu também. Uma caminhada diária e árdua, para poder conquistar aquilo que Deus tem, para poder receber aquilo que Deus tem. E isto é muito forte. Nós não podemos nos distrair nessa caminhada. Uma pequena distração nessa caminhada nos tira do foco. A 5 virgem prudente,
de Mateus 25, elas venceram, mas junto com elas estavam 5 virgens imprudentes que caminharam juntas, tá? E não perceberam que algo tão pequeno como a falta de azeite no interior, na vasilha, fariam elas não subir com o noivo. Então muitas coisas hoje que nós achamos que não vai nos impedir de reinar, irá nos impedir. O que impediu as 5 virgens imprudentes de reinar, de ir, de casar-se com o noivo, ir para as bodas? Foi o azeite na vasilha. Olha, preste atenção, o azeite dentro da vasilha não parece, ninguém está vendo, no entanto impediu delas casarem e receber ali a alegria da festa das bodas. Existem coisas que estão dentro de nós, que poderão nos impedir. São coisas que ninguém está vendo. Então vamos lá, vamos entender um pouco o que Deus está falando. Reconhecer essa paternidade de forma gloriosa, não apenas de pensamento, mas de DNA mesmo. É a revelação nítida, pura, gloriosa de Deus em nosso interior. Então deixa eu falar uma coisa para você. Não negocie a tua primogenitura. Pensa nessa palavra, vou orar e segue amanhã na continuação. Pai, obrigado porque o Senhor nos dá clarificação da tua palavra. E o Senhor vem falar conosco de forma tremenda. Pai, sustenta o nosso interior e ministra grandemente, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, e até amanhã, em nome de Jesus.